ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:02. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelo Instagram e pelo Facebook. Eu te convido para se inscrever no nosso canal no YouTube, ouvir os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, ogentequefala.com.br. Interaja com a gente pelo WhatsApp, é o 11 97335 0038, de novo, 97335 0038, e também pelas redes sociais, mandando as suas mensagens e marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Eu apresento a partir de agora as nossas convidadas dessa edição do Gente que Fala de hoje, inicialmente a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes. Seja bem-vinda, secretária Célia, mais uma vez ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Obrigada, Mauro. Muito bem. Prazer estar aqui com você. Sempre conteúdo inteligente, interessante e muito atual. Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa apresentação, a formação da nossa bancada, Silvia Scagliarini, empreendedora social e idealizadora do projeto Juntando Pontas. Silvia, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Eu que agradeço, Mauro. É uma honra estar no programa, ao lado da secretária Célia Parmes, da Valdineide Romano. É uma alegria poder conversar com essas mulheres incríveis hoje. E concluindo aqui a nossa bancada 100% feminina, a professora Valneide Romano, presidente da APAMPESP, Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo. Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia a você, Mauro. É um prazer muito grande participar novamente do programa Gente que Fala, e principalmente com essas personalidades tão importantes como a secretária do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a senhora Célia Parnes, e a quem eu não conheço, mas é um prazer muito grande, e também com a empreendedora senhora Silvia Scagliarini, idealizadora do projeto Juntando Pontas. É um prazer muito grande, espero participar, que seja um bom programa hoje para nós. Sim, vamos aqui colaborar com a formação de opinião do nosso público. Muito obrigado pela presença de todas, por aceitarem os nossos convites para essa participação. Vamos aqui ao nosso primeiro tema. Após 2 meses de isolamento social, que variou conforme a região, vários estados começam a anunciar medidas de flexibilização da quarentena. No entanto, segundo a Fiocruz, isso está ocorrendo no pior momento possível. A Fundação aponta 2 motivos. O primeiro é que a Covid-19 segue avançando, com números de contágios e mortes ainda crescendo e sem atingir o pico da doença. O segundo é que estamos na época em que há a maior circulação de vírus respiratórios no país, segundo séries históricas do Infogripe, que é o sistema de monitoramento da Fiocruz. Eu começo com a senhora, secretária Célia Parnes, falando dessas séries históricas do Infogripe. Eu parei aqui para estudar o tema. A Fiocruz, a partir deste Infogripe, divide o país em 4 áreas para entender como é que está a incidência da síndrome respiratória aguda grave. São Paulo está no que eles consideram a área sul, e ela começa a ter casos entre meados e final de maio, que eles consideram a semana 21, até os dias finais de julho e início de agosto, que eles chamam de semana 31. E por conta deste critério é que a Fiocruz considera que a flexibilização ocorre no pior momento. A senhora acha pertinente essa preocupação da Fiocruz, secretária Célia Parnes? Mauro, nós temos feito aqui no governo do estado muitos estudos olhando o mundo inteiro. Nós temos aqui conosco hoje 3 grandes empresas de consultoria prestando um trabalho pro bono, são as 3 dessas big empresas de consultoria nos ajudando em tudo que existe de estudos sobre a pandemia no mundo. Estamos muito, muito bem assessorados, e com base nessas consultorias e também na FIP, coordenada pelo economista Eduardo Haddad e toda a sua equipe, Ana Carla Abrão, também à frente dessa coordenadoria, fizemos um estudo olhando todos os aspectos da saúde e olhando todos os aspectos da economia para não incorrer num risco
em nenhum tipo de risco com a população, que é o mais importante para nós, é o tema da saúde e da proteção das vidas. Então, baseado nisso, nós fizemos um estudo que envolve 6 eixos: a disseminação da doença, naturalmente, a capacidade do sistema de saúde, também a questão da testagem e o monitoramento da transmissão desse vírus, e olhando 3 aspectos também voltados à sociedade e economia: os protocolos de cada área econômica e sua vulnerabilidade, o engajamento dos cidadãos às medidas de proteção, máscaras e distanciamento e tudo isso, e uma abordagem regional também, respeitando os municípios dentro do estado. Então, assim, muitos estudos, muita estatística, nada aqui é feito na base do achômetro, do achismo, e muito menos da influência, seja qualquer que seja por setores econômicos, seja por questões políticas, tudo muito baseado na ciência. Com base nesses 6 eixos de estudo, nós chegamos a 5 indicadores que estão sendo computados para que a gente flexibilize uma área ou enrijeça as regras nessa determinada área. Esses 5 indicadores, justamente, são indicadores bem objetivos e numéricos, portanto, daí sai um índice, eles têm pesos diferentes, e aí, com base nesse índice, as zonas ficam, como vocês viram na apresentação do governador, na coletiva, com base nesses índices, cada um dos municípios ganha uma coloração que vai de vermelho até azul. Nenhuma dos nossos municípios ainda se encontra nem na zona verde, nem na zona azul, naturalmente. Acho que justamente por causa dessa identificação de ainda alto contágio e alto poder de contágio deste vírus. Mas a capital já se encontra num momento de contágio 1 para 1, que é um baixo contágio. Claro que isso, se o cidadão se mantiver usando máscara e se mantiver em distanciamento social. Todas essas questões podem se reverter muito rapidamente, e aí nada impede de que o município volte atrás no seu status de maior enrijecimento. Silvia, a sua avaliação sobre essa preocupação da Fiocruz, você considera pertinente? Mauro, eu considero pertinente, sim, e acredito muito nas ações que o governo do estado vem tomando, né? E a prefeitura da cidade de São Paulo também. E como nós trabalhamos com as pessoas longevas, e é uma preocupação também do Estado, de todos, não só com os longevos, mas que todos aqueles mais vulneráveis, que é proteger essa parcela da população para que ela não se contamine com uma facilidade, né? Então, é muito importante todas essas ações e a conscientização ainda maior da população e dos filhos e netos que moram com os longevos para seguir as determinações que são da usar máscara, lavar as mãos e manter um certo distanciamento para poder evitar essa contaminação e a gente conseguir rapidamente passar dessa zona laranja para a zona azul, como a secretária estava explicando, zona verde, depois azul, né? E nesse trabalho, Silvia, realizado com os idosos e as suas respectivas famílias, qual o retorno que vocês têm em relação a essa preocupação da manutenção dos idosos no isolamento para que eles estejam protegidos? Todas as famílias que nós atendemos e tivemos contato estão realmente muito preocupados em manter esse isolamento para preservar as vidas, mas também buscar soluções para que os longevos que estão em período de isolamento tenham alguma atividade para que possam suportar esse período da pandemia sem entrar em qualquer tipo de depressão ou qualquer outra doença que possa prejudicar ainda mais a situação dele em suas residências. Então, a preocupação das famílias é genuína, é grande, como todo o estado de São Paulo, para que os longevos tenham atividades, ficam em casas, mas se mantenham ativos para poder conseguir passar este período com mais suavidade. Agora, com a professora Valneide, professora, o seu entendimento sobre essa preocupação da Fiocruz, que apresenta esse trabalho do Infogripe, é um sistema de monitoramento lá da Fundação, que aponta que São Paulo está
no momento de contágio, por conta dos vírus respiratórios que circulam naturalmente nessa época do ano. Então, eles existem, eles apontam para a existência dessa preocupação em relação à flexibilização que está ocorrendo. Sua avaliação. Bom, nossa avaliação, enquanto representante, dirigente de uma entidade de classe, né? Eu dirijo os a Associação dos Professores Aposentados. Nosso grupo é um grupo de longevos, portanto, um grupo de risco, e nós, antes mesmo do isolamento social ter sido decretado pelo governo, nós já paramos nossas atividades físicas a partir do dia 16 de março, entramos em trabalho em regime de home office e estamos assim, concordamos com esta medida governamental, mas enquanto nós não sentirmos que há uma perspectiva de mudança, enquanto não houver uma mudança de perspectiva de baixar esses números de mortes e tudo mais, nós vamos continuar assim no isolamento social, trabalhando em regime office e mantendo esse distanciamento. Todos os nossos diretores do interior estão também trabalhando nesse sentido e nós tomamos o cuidado de estarmos sempre em contato com os nossos associados, porque alguns moram sozinhos. Muitos têm família, mas muitos também moram sozinhos. E aí a gente procura estar sempre em contato, mostrando atividades, conversas, rodas de conversas e tudo mais, para que eles não se sintam tão sós e nem fiquem deprimidos. Temos uma série de atividades para mobilizá-los em casa mesmo. E o nosso conselho é: fique em casa. Você acompanha o programa Gente que Fala na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Também estamos nas redes sociais, você nos vê pelas imagens no Instagram e no Facebook. Participe, interaja, o WhatsApp é o 973350038 e as mensagens pelas redes sociais marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Mais um assunto para a nossa conversa aqui com as nossas entrevistadas. Com a pandemia causando mortes e dificuldades diversas, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado vem promovendo uma série de ações que buscam minimizar problemas, especialmente para os mais carentes. Para isso, programas já existentes, como o Bom Prato e o Viva Leite, foram ampliados, e outros, como o Alimento Solidário, o Merenda em Casa e o Criança Feliz, foram criados. Além disso, uma série de alojamentos provisórios foram instalados para proteger as pessoas em situação de rua. Secretária Célia Parnes, falando inicialmente sobre os programas já existentes e que foram ampliados, o Bom Prato e o Viva Leite, o que é que foi modificado e o que o Estado sentiu de necessidade neste momento de pandemia para mexer com esses programas? Mauro, obrigada pela pergunta que me oferece a possibilidade de contar um pouco do que tem sido feito, só uma pequena retificação. Criança Feliz não foi criado recentemente, é um programa federal de visitação em domicílio que busca fazer a ligação emocional e também orientação para as mães de crianças pequenas. Mas, tirando isso, tudo que você mencionou aqui, de fato, foram programas existentes já recentemente ampliados, como o Bom Prato e o Viva Leite. O Bom Prato, no caso, aquele restaurante popular tão conhecido da população, 59 restaurantes pelo Estado, que foram ampliados, já que agora oferecem jantares todos os dias. Os restaurantes não ofereciam jantares, e nós vimos agora, com a questão da pandemia, uma necessidade, uma demanda maior de pessoas de muito baixa renda que estavam começando a fazer suas refeições no Bom Prato e sentindo falta do jantar também. Então, ampliamos para jantares e também ampliamos para 3 refeições aos finais de semana. Nós não tínhamos os restaurantes abertos aos finais de semana e isso causou uma ampliação de 60% na nossa oferta de refeições. Os restaurantes passaram de 2 milhões de refeições por mês para 3,2 refeições por mês.
Isso exigiu muito das equipes, exigiu muito das nossas equipes também de nutricionistas, mas conseguimos rapidamente, além de transformar também os restaurantes no modelo para viagem, pela própria questão da pandemia, em 48 horas, as 59 unidades da nossa rede mudaram de restaurantes presenciais para embalagens para viagem, com talheres descartáveis e com todas as proteções para evitar a disseminação do vírus, inclusive distanciamento entre as filas, ampliamos os horários para evitar aglomerações na retirada dessas embalagens. Todas essas mudanças foram gigantes numa proporção como essa, que ter uma rede de 59 restaurantes, você pode imaginar. E, além disso, muitos controles de qualidade, não só na questão das proteções das equipes e das pessoas que recebem o álcool gel e as orientações ali no restaurante, mas também balanças eletrônicas para pesagem dessas embalagens, já que antes as pessoas se serviam ali, viam as quantidades, agora elas retiram as embalagens fechadas. Então, colocamos balanças eletrônicas, um telefone de fale conosco, e mais recentemente, aliás, semana passada, o governador João Dória anunciou a gratuidade nos restaurantes Bom Prato para pessoas em situação de rua, justamente observando o aumento na dificuldade dessas pessoas, que muitas vezes contavam com um passante para aquele R$1 da refeição. O programa Bom Prato, há 20 anos, ele custa o mesmo valor, 50 centavos nos cafés da manhã e R$1 para almoços. Mas hoje em dia, com o isolamento, as pessoas nem estão transitando na rua. Então, essas pessoas em situação de rua nem podem, muitas vezes, contar com aquele R$1 da refeição, e mesmo os voluntários de organizações sociais também estão em isolamento. Então, eles vinham ainda com dificuldade de conseguir esse R$1. Nesse sentido, o governo libera, então, as pessoas em situação de rua do pagamento desse valor no Bom Prato. Essa e outras tantas ações, ampliação do programa Viva Leite, como você lembrou, que começamos a distribuir para idosos que vivem nas instituições de longa permanência. A Silvia e eu temos uma paixão em comum, que é a terceira idade. Nós achamos, e sempre temos isso no coração, tenho certeza que eu posso falar por nós duas, Silvia, que esses idosos, especialmente os que vivem em instituições de longa permanência públicos, municipais ou estaduais, são pessoas, Mauro, que, ainda que tenham família, não estão recebendo a visita de suas famílias nesse momento de isolamento. E muitos do que se encontram nesses residenciais não têm mais vínculo com a família, têm vínculos rompidos com a família, muitos foram vítimas de violência e abandono. Então, nós temos que cuidar como se fossem nossa família. Então, ampliamos o programa Viva Leite para os residenciais de idosos, com suplementação proteica, aquela especializada para sêniores mesmo, uma suplementação robusta para eles, para que as suas defesas sejam aumentadas nesse momento de coronavírus, e muitos outros novos programas, como o Alimento Solidário, que é um programa de distribuição de caixas de alimento, não são cestas básicas, porque são caixas com muita proteína, com muitos itens adicionais à cesta básica. O Merenda em Casa, que é um auxílio financeiro a mães cuja criança normalmente fazia sua refeição principal na escola estadual, que agora as aulas estão suspensas. O Merenda em Casa visa, então, dar um suporte financeiro para essas mães, um valor de R$55 a R$110 por criança, que a mãe pode usar para a compra de alimentos. E assim como tantos outros, você mencionou aí os alojamentos para pessoas em situação de rua, agora no frio, e mais a campanha também do Inverno Solidário na captação de cobertores para pessoas em situação de rua. Então, muitas ações rápidas e robustas para prevenir todo o impacto, ou enfim, minimizar o impacto do coronavírus. Muito bem, seguindo para mais um tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala, um projeto online vem oferecendo atividades para estimular a saúde mental, a comunicação e o bem-estar das pessoas idosas para que mantenham uma rotina saudável durante essa quarentena. Chamada Juntando Pontas, a iniciativa conta com uma rede de empreendedores do cuidado social formada por profissionais acima dos 40 anos com aptidões
para o atendimento à distância, como habilidade de escuta, aptidões culturais, artísticas e suporte à inclusão digital do idoso. Silvia, surgiu agora este programa Juntando Pontas ou ele já existia e ele foi adaptado para esse momento de pandemia, onde está todo mundo, ou boa parte, né, dos idosos em isolamento social, e daí a necessidade de ter um trabalho online voltado para eles? Mauro, Juntando Pontas, ele foi lançado em agosto de 2019, é uma parceria com o governo do estado de São Paulo, onde a Associação Benebrit de São Paulo, uma instituição de 86 anos de Brasil, junto com o governo do estado e eu, formamos um projeto Juntando Pontas. Então, inicialmente, esse projeto era para atender os idosos gratuitamente na cidade de São Paulo, para que eles recebessem a presença do empreendedor do cuidado social em suas residências. Esse empreendedor do cuidado social é um profissional que nós formamos, é formado pelo projeto. O projeto fez um curso de capacitação de 120 horas, com gerontólogos, geriatras, profissionais da área de saúde. Então, nós formamos e batizamos esses profissionais como empreendedores do cuidado social. E a missão desses empreendedores era ir nas residências dos idosos e fazer atividades lúdicas, atividades cognitivas e até mesmo atividades sociais que os idosos estavam deixando de fazer, acompanhando ao médico, acompanhando a um passeio no parque, no shopping. Então, nós iniciamos o processo de formação, primeiro com a formação dos empreendedores e depois com a parte do atendimento presencial. E fomos surpreendidos com a chegada da pandemia, como todo mundo, no início do mês de março. Então, tivemos que adequar o projeto Juntando Pontas para o atendimento online. Então, agora nós configuramos o projeto Juntando Pontas, onde a gente possibilita que uma pessoa que não tenha uma banda larga em sua residência possa receber um telefonema do empreendedor do cuidado social. Quem tem uma banda larga, um filho que possa baixar um sistema como um Zoom, recebe um empreendedor do cuidado social para fazer uma atividade lúdica ou cognitiva com videoconferência, e assim rompe a barreira do isolamento social. Então, o projeto ele já está completando seu primeiro ano de execução aqui no estado de São Paulo, né? Então, a gente conta com a parceria da Benebrit e alguns patrocinadores que fizeram a doação, porque o projeto é de renúncia fiscal. É um projeto, por isso que ele é gratuito para os idosos e também o curso de formação é gratuito para os empreendedores de cuidado social. Agora, essa adaptação para os próprios idosos, você destacou que esse projeto o trabalho era feito de forma presencial, por conta da pandemia passou a ser feito de forma online. Os idosos, para participarem, estão preparados, estão contando com o apoio das suas famílias, porque não é só ter a banda larga ou o equipamento, precisa ter habilidade com o computador, com informática, no mínimo, não, alguma coisa básica para poder fazer esse trabalho e ter acesso a isso. Não? Perfeito, Mauro. Nós sabemos que a gente tem algumas faixas do envelhecimento, né? Temos o idoso dos 60 aos 70 que tem uma habilidade, dos 70 a 80, então a gente tem algumas faixas no envelhecimento. Nós temos os idosos, sim, com uma deficiência maior cognitiva, uma dificuldade muito maior de se conectar à internet, esses sim precisam do amparo da família. Então, nós estamos divulgando cada vez mais o nosso projeto nas redes sociais, onde os filhos e os netos participam, para que eles cadastrem os seus idosos. Depois do idoso cadastrado no site do Juntando Pontas, nós entramos em contato, nossa área de atendimento entra em contato, conversa com este filho ou com qualquer responsável da residência, explica como é o projeto e ele nos conecta ao idoso. Se o idoso não gosta de falar pela internet, a gente usa o telefone, uma simples linha telefônica, para contar uma história, colocar ele sobre os fatos da atualidade, conversar com ele e trazê-lo para o momento presente. Então, se este idoso tem uma facilidade do uso da internet, nós fazemos uma aula presencial. Se a família pode auxiliá-lo, fazemos uma videoconferência, né? Uma aula presencial, que eu digo, através do computador, não presencialmente, né? E se esse idoso não tem essa disponibilidade, nós usamos o telefone, uma linha telefônica para conversar com ele. Você destacou também, Silvia, o Juntando Pontas, ele faz parte dos benefícios
do Bnei Brit de São Paulo, que é uma associação beneficente e cultural, né? São benefícios oferecidos pela associação. Para ampliação disso, você acha que seria necessária a vinda de outras entidades que trabalham com idosos, e que são inúmeras, né? Ou o que tem sido feito até aqui por vocês já abrange toda a necessidade? Mauro, o que nós estamos conversando com as outras entidades, até a Célia colocou muito bem a nossa paixão pelos longevos, e assim, parabenizando também a secretária por todo esse esforço que ela tem feito nas instituições da ELPI, que são mais carentes. Nós estamos buscando formar cada vez mais parcerias. Então, conhecendo um pouquinho do trabalho da Associação dos Professores Aposentados, formar uma parceria, porque nós podemos ajudar com o nosso projeto. Nós temos 90 profissionais formados, disponíveis para fazer esse atendimento. Este profissional, ele passa por uma formação de 120 horas, ele recebe para fazer esse atendimento, ele não é voluntário. Então, nós temos como remunerar esses profissionais e atender uma parcela da população que necessita desse atendimento. Então, cada vez mais nós estamos formando parcerias junto com as instituições que precisam ampliar os seus atendimentos aos idosos e podem contar com Juntando Pontas e com a Bnei Brit de São Paulo. Sim, eu fiz essa pergunta, Silvia, e até quero ouvir a opinião da secretária Célia, porque a secretária Célia tem, antes da chegada ao governo do Estado de São Paulo, uma experiência como voluntária na Unibis, não é isso, secretária Célia? E a Unibis é uma das entidades também que presta grande apoio para os idosos. São entidades judaicas, a Bnei Brit de São Paulo, a Unibis, existem outras, e por isso que eu gostaria de ouvir a secretária, qual é a possibilidade, com até o apoio do governo do Estado de São Paulo, de unir mais entidades. Tem o TNA que reúne também os idosos, mas não nesse tipo de trabalho, mais no trabalho de alimentação, não é isso, secretária? Exato. Tem muitas organizações sociais que têm ou o foco ou parte de suas atuações voltadas ao idoso. E eu gosto sempre de falar, quando me perguntam quais os efeitos dessa pandemia foram circunstanciais e quais ficarão, eu fiz uma reflexão sobre isso, e eu acho que um dos efeitos dessa pandemia que ficará é a valorização do idoso, porque isso sempre foi um tema, vamos dizer, menos relevante para as organizações sociais e para os investidores sociais do que a criança, por exemplo, do que a família. Enfim, o idoso sempre era difícil sempre captar para o tema do idoso, quando estive à frente de uma organização social, como você lembrou. Então, eu fico feliz que um dos reflexos dessa pandemia seja a valorização da história, da cultura que o idoso tem na sociedade, e da saúde dele, e do valor que ele tem para os nossos pilares, né, de éticos e da tradição de uma sociedade. Então, eu sempre gostei do tema, sempre achei que nós precisamos de pessoas que se preocupem, que estejam voltadas para esse tema. No governo do Estado, todas as organizações, aí não há distinção, respondendo a sua pergunta. Independente da organização social estar mais voltada à criança, à família, à mulher vítima de violência, a comunidades tradicionais ou grupos específicos, todas as organizações sociais que prestam um bom serviço de transparência para a sociedade, pode e deve ser parceira do governo do Estado, dos municípios, nas ações sociais que nós fazemos, conjuntamente, inclusive, sempre por meio dessas organizações sociais. No caso dos idosos, especificamente, o governo repassou recursos para esses residenciais públicos municipais, para que eles protejam suas equipes, protejam seus idosos com equipamentos de proteção, possam fazer vacinação de gripe nesses idosos, além do reforço nutricional que já mencionei, também possam fazer uma substituição de equipe, caso a equipe precise se distanciar por sintomas e tudo isso, além de um programa de testagem junto ao Instituto Butantan, sendo feito nos residenciais públicos de idosos, e uma campanha muito bonita, que é uma campanha de cartas, de e-mails, e que a sociedade tem aderido muito e mandado comunicação para esses idosos que estão em acolhimento, que estão
reservadamente nesses residenciais e com muita solidão, né? Com muito isolamento, e essa campanha tem sido um sucesso, e eu recebo sempre vídeos gravados de idosos que recebem uma comunicação falando, olha, eu não conheço essas pessoas, mas eu estou adorando receber as cartinhas e a comunicação. Então, temos sempre nos preocupado e focado muito nos residenciais de idosos, até porque nós temos visto a Europa e Estados Unidos, que estão na nossa frente há algumas semanas, o impacto que essa pandemia tem em residenciais de idosos. Então, uma grande preocupação do governador João Dória. Mauro, deixa eu aproveitar que estou com a palavra, só para, já com a informalidade, que já me sinto em casa aqui no Gente que Fala, com o professor Camunha e com você, para me desculpar, eu tenho certeza que a produção já sabe, mas em alguns minutos eu precisarei me retirar por um outro compromisso. Então, se puder, já aproveito e faço aqui já a minha despedida, agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui com essas duas novas amigas. A Silvia já conhecia, a professora Valneide também, e com você, Irei Mauro, procurá-la. A Pampesp irá procurá-la, secretária, tão logo passe essa pandemia. Hoje eu estou muito longe. Um prazer conversar contigo. Estou em Presidente Prudente, no interior do estado, mas a nossa sede é aí na capital, em São Paulo. Então, logo passe esse momento tenebroso, procurarei pela senhora e apresentarei a Pampesp, e já se sinta convidada a conhecer a nossa sede lá em São Paulo, na Rua Xavier de Toledo, número 99, quarto andar. Tá, muito bem mesmo. Prazer em conhecê-la aqui virtualmente. Mauro, obrigada pela sua condução brilhante à frente desse programa, junto com o Camunha, sempre com conteúdo, com temas interessantes, por isso a sua audiência super seleta, de grandes amigos como o Cláudio Tucci, que foi quem fez essa ponte entre nós e que virou uma amizade muito bonita. Agradeço imensamente, Silvia, um beijo. Obrigada, secretária. Peço desculpas a cada um de vocês e dos seus ouvintes também, Mauro. Obrigada. Obrigado pelas palavras, secretária Célia Parnes, obrigado pela sua presença, pela sua participação, ajudando a formar a opinião do nosso público, todo o pessoal que acompanha o Gente que Fala. Aguardamos numa próxima oportunidade um bom compromisso. Certamente deve estar esse compromisso ligado às entrevistas coletivas que o governador João Dória tem dado no início da tarde a respeito da pandemia. Exato, exato. Temos que também, parte da nossa obrigação também aqui, Mauro, é informar com qualidade, informar com detalhes. As pessoas têm muitas dúvidas e é muito importante que a gente informe os canais de comunicação e com transparência e acesso aos secretários de governo, para que as pessoas possam tirar as dúvidas enfim, e transcorrermos tranquilamente por essa pandemia com segurança de um governo que tem feito de tudo para... você vê que temos recebido agora 500 e tantos respiradores, receberemos mais ainda, um governo que tem se empenhado em equipar a nossa saúde, garantir que o nosso sistema de saúde dê conta, que a nossa economia consiga sobreviver e retomar rapidamente. Um Estado que tem sido gerido com muita boa intenção, intensidade e interesse do governador João Dória, que tem colocado todos os esforços aí à frente da saúde e também da assistência social. Muito obrigado, secretária. Até uma próxima oportunidade. A gente vai dando sequência aqui. Obrigada. Até breve. Vamos lá. Agora, aqui conversando com a professora Valneide. Professora, e o trabalho da associação, da Pampesp, em relação a um aconchego aos aposentados, aos idosos, aqueles que dedicaram a vida inteira ao magistério e que hoje estão sob o amparo de vocês? Então, Mauro, nossa, eu fiquei assim, muito feliz de conhecer todos esses programas que são apresentados e desenvolvidos aí pela assistência social, e com certeza procuraremos sim, a Pampesp procurará a secretária e também a Silvia, para nós estabelecermos aí uma parceria de trabalho. A Pampesp conta com 20 mil associados, todos longevos, todos acima dos 60 anos,
E, de alguma forma, nós podemos também colaborar com esses outros idosos que estão em situações de moradia em abrigos, que estão afastados da família. Nós podemos confeccionar casacos, cachecóis, meias. Então, de alguma forma, participarmos desse inverno solidário, né, que seria bom. Seria uma forma também de nós estarmos desenvolvendo um trabalho gratuito no sentido útil nesse momento de pandemia. Quanto às atividades que nós fazemos e estamos desenvolvendo nesse período de pandemia aos nossos idosos, para que eles se sintam mais aconchegados dentro de casa e não assim sozinhos, nem se sintam abandonados, nós estamos assim já fizemos algumas atividades de enviar mensagens através de vídeos, através do WhatsApp, músicas. Agora nós lançaremos hoje um programa de atividades físicas, exercícios físicos que serão apresentados por uma profissional de educação física. Como ela grava as aulas, nós disponibilizaremos no WhatsApp, no Facebook, também no YouTube, para que os nossos associados possam se exercitar, fazer alguma atividade física em casa. Também, através dos nossos parceiros, temos muitos parceiros médicos, gerontólogos, fisioterapeutas, psicólogos. Através desses parceiros, nós estaremos disponibilizando em videoconferência ou também assim gravados e depois transmitidos através do Facebook, do WhatsApp, palestras com eles, a fim de dar uma sustentação melhor para os nossos idosos que estão em casa sozinhos. Além disso, também desenvolveremos com as nossas diretoras regionais, nós temos 19 diretoras regionais pelo estado de São Paulo, rodas de conversa. Conversaremos através do WhatsApp, através desse sistema Zoom, e estamos estamos dando suporte aos nossos associados para que também aprendam a utilizar os meios digitais, né? Que para nós é uma coisa nova. E isso, positivamente, essa pandemia veio nos facilitar a usarmos, a aprendermos, né? A usar as redes sociais. Eu gostei muito de uma palavra que a secretária Silvia colocou aí, esse olhar agora voltado para o idoso, né? Aquela pessoa, no resgate da sua valorização, o idoso que sempre contribuiu com o seu trabalho, a sua história, a sua cultura para a sociedade. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E a APAMPESP, então, fica muito feliz de saber que existem projetos nesse sentido. E estaremos assim prontos para fazermos parceria. Olha, professora Valneide, para a gente falar sobre a APAMPESP, que deu início na semana passada, há uma rodada de reuniões com presidentes de outras entidades e parlamentares de todas as esferas, buscando garantir os direitos do professor aposentado na PEC 15 de 2015. Essa proposta de emenda constitucional trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o principal meio de distribuição de recursos para as escolas públicas, que tem vigência até o final deste ano, e para que continue existindo, precisa que a PEC seja aprovada na Câmara dos Deputados, esta PEC 1515. Só para posicionar melhor aqui o nosso público, o Fundeb, essa legislação, existe desde 2006, e mais de 60% dos gastos na educação básica, da creche até o ensino médio, vem deste modelo, vem deste fundo, e, como eu disse, termina agora no final do ano e tem que ser renovado para que os recursos não sejam perdidos. Como é que foi essa rodada de reuniões com os presidentes das entidades, no sentido de trabalhar pela votação dessa PEC, uma vez que o tempo está passando, a gente está no meio de uma pandemia e a preocupação está toda voltada para essa situação, para esse momento de pandemia, né? E a PEC está na fila para ser apreciada, né? Sim.
Então, Mauro, o Fundeb é um fundo nacional destinado especificamente para a educação básica do Brasil, e vai da creche até o ensino médio. E o que acontece? Ele termina agora, no dia 31 de dezembro de 2020, morre esse Fundeb, e nós estamos, então, aí com a PEC 1515, cuja relatora é a deputada professora Dorinha Rezende, pedindo, pronto para que ele seja votado. Provavelmente ele será votado ainda este mês, nesta forma, nesse regime, nesse formato digital mesmo, dentro de uma comissão especial que foi criada lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, para votar o novo Fundeb. O que nós pedimos nesse novo Fundeb? Pedimos que ele seja permanente na Constituição. Aí ele se torna realmente uma política de Estado, né? E não uma política de governo. Sem o Fundeb, a educação praticamente no Brasil se deterioraria, porque há 13 anos que já existe esse Fundeb, desde 2006 até agora, desde 2007 precisamente, esse fundo ele é destinado exclusivamente para a educação, tanto municipal como estadual e também no Distrito Federal. Nós não podemos ficar sem o Fundeb. Então, e outra coisa, além dele ser permanente na Constituição, nós pedimos a inclusão do professor aposentado no Fundeb. 60% da arrecadação do Fundeb é destinada para pagamento dos proventos dos professores de educação básica. E este novo Fundeb propõe que este montante, que esse percentual, seja pago seja utilizado apenas para pagamento de professores de educação básica em efetivo exercício, o que exclui o professor aposentado da pasta. E nós, então, achamos que isso é uma injustiça, não só com os professores aposentados, mas também com a população em geral. Por quê? Porque os prefeitos, os governadores, eles terão que buscar recursos de outras pastas, de outras secretarias, para poder honrar o pagamento dos seus professores aposentados. Entende? Olha, e não professora é justo tirar de uma secretaria para pagar o aposentado. Só um minutinho. Então, o nosso contato com as instituições, com outras associações, federações, confederações de servidores públicos, porque nós defendemos os professores do ensino público, tanto municipal como estadual. Nosso contato com eles foi no sentido de pedir apoio nesta luta. Quanto a isso, nós já temos quase 200 moções de apoio coletadas nas prefeituras do interior do estado de São Paulo. E nós lançamos, ontem, nós lançamos um programa, o Abaixo-Assinado, que está no nosso site, no site da Pampesp, www.pampesp.org.br/abaixo-assinado, onde qualquer pessoa da sociedade pode assinar e deve assinar. Aqueles que concordam com a inclusão do professor aposentado na verba do Fundeb deve participar. Estamos contando com o apoio da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores, da CNTE não, da CNSP, que é a Confederação dos Servidores Públicos, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, também com o apoio da Pública e outras entidades. Então, está lançado o nosso abaixo-assinado, que é um trabalho de mobilização nacional. A Pampesp está sozinha nesta luta pela inclusão do professor aposentado, né? E estamos querendo que isso se dissemine no Brasil todo, e vamos levar para a Câmara, já estamos encaminhando para a Câmara dos Deputados, as moções. Professora Valneide, a nossa audiência participando com perguntas aqui dessa edição do programa Gente que Fala, o Mauro Rodrigues, Mauro Xará, Mauro Rodrigues Pinto, está no Facebook,
ele faz a mesma pergunta, na mesma linha que eu fiz para a senhora. No que a pandemia de Covid-19 pode atrapalhar a tramitação da PEC na Câmara Federal, Câmara e Senado, né? Tem que ser votada nas duas casas, a proposta, e que prevê a criação de um novo Fundeb. Aí eu acrescento uma pergunta na esteira da pergunta dele. Se o final do ano chegar e, por conta dessa situação de pandemia, essa PEC não for votada, existe a possibilidade de uma extensão, um dispositivo que preveja uma extensão por mais um tempo do Fundeb para que ele não termine agora no final do ano, em dezembro de 2020? Olha, Mauro, e também esse senhor que fez a pergunta, seu Xará, nós, até dia 11 de março, eu estive em Brasília, participando de uma audiência pública no Senado. Foi a primeira vez que o Senado chamou para uma discussão sobre o Fundeb, né, através do senador Prats. E não há, assim, oficialmente, nenhum fundo que venha substituir o Fundeb, caso ele não seja aprovado. Nós queremos que ele seja aprovado antes de dezembro, porque, se não for, vai ser um caos para a educação, porque a educação já não existe mais, principalmente nos municípios, sem essa verba, né? Essa verba ela é constitucional. Os estados são obrigados, estados e municípios, a investirem 25% da sua arrecadação. Então, tem que ser aprovado. Qual que é o repasse mínimo por aluno, professora Valnete? Quanto custa um aluno do ensino oficial no Brasil com esse repasse? Aliás, até para que são explicar, feitos. Na verdade, esse cofre, esse fundo, são inúmeros fundos, né? Porque são 27, né? 26 estados mais o Distrito Federal, mais e juntando tudo dá um... Sim. Cada estado tem o seu fundo, tem o seu Fundeb, né? que é gerido, que é formado com a arrecadação estadual e também municipal. Nós sabemos que no estado de São Paulo e também em vários estados do país, a educação da creche até o 9º ano, ela está na responsabilidade das prefeituras, né? A municipalização do ensino. Então, esse fundo foi criado para isso. E os estados fazem a distribuição de acordo com o número de matrículas em cada município. Além do fundo municipal, tem também o repasse do fundo estadual. E tem também o repasse da União, o fundo da União que repassa para aqueles municípios que não conseguiram atingir, que não conseguiram formar a sua cesta para custear o número de alunos que tem. Hoje, mais ou menos, por ano, está em torno de 3.000, 3.500 por aluno, o investimento em educação. É muito pouco, é muito pouco. Esse fundo também, ele visa, além de melhorar o ensino, custo, qualidade, aluno-ano, também a valorização dos profissionais, né, dos professores da educação básica. Então, é muito importante que o Fundeb se torne mesmo constitucional, ele precisa estar na Constituição. E é isso, nós temos que... Só para falar um pouco mais do abaixo-assinado, professor, o que é necessário? É necessário entrar no site da APAMPESP, que é www.apampesp.org.br/abaixo-assinado. Preencher com o seu nome, CPF e o seu telefone que eles pedem. Amanda Shimoyama acompanha o nosso trabalho, acompanha a nossa transmissão pelas redes sociais. Ela publicou o link do abaixo-assinado do Fundeb no vídeo do programa agora, do programa Gente que Fala. Acabou de fazer isso. E basta entrar na página do programa Gente que Fala também, porque lá você vai poder encontrar o link para participar deste abaixo-assinado ao qual se refere a professora Valnete. Muito obrigada, Amanda. Amanda Shimoyama, a nossa audiência aqui. Vamos seguir com mais um tema aqui, a questão da volta às aulas. Olha, da creche ao doutorado, a educação sofreu com o avanço da pandemia no mundo.
às pressas, escolas e universidades tiveram de adaptar um novo plano pedagógico longe do espaço escolar. E passados 2 ou até 3 meses, desde o início das quarentenas, alguns países começam a ensaiar uma retomada das aulas presenciais e tentam lidar com os impactos desse cenário emergencial e completamente novo. Mas como descobrir qual é o plano ideal? Isso está longe de ser uma tarefa fácil. Eu queria ouvir agora a Sílvia, a respeito do seu trabalho com os idosos. Vamos falar aqui um pouco dos jovens, das crianças e das pessoas que estão aí em fase escolar. Como é que você vê esse retorno? Como é que você avalia que deve ser esse retorno de forma segura para as salas de aula? Mauro, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque hoje não sou educadora, apesar de eu já ter sido professora de educação física, já ter atuado em escolas públicas, mas essa é uma decisão que vai ter que ser muito bem pensada e planejada pela Secretaria de Educação, seguindo os critérios da OMS de como manter esse distanciamento dos alunos, porque as crianças têm a parte livre de pátio, então tudo isso vai ter que ser repensado, como é que vai se portar o aluno dentro da sala de aula e como vão ser os critérios para poder preservá-los o melhor possível, não só os alunos, como os profissionais que lá atuam em sala de aula em todas as escolas. Então, eu acredito que vai haver um pouco de uma questão mista, vai continuar tendo as aulas por online, por videoaulas, e um pouco presencial, porque até ter essa retomada total de todos os alunos em sala de aula, talvez não seja possível agora neste ano ainda de 2020, vai ter que ser muito bem adaptado, então talvez a Secretaria de Educação possa fazer um planejamento por etapas, entre os mais velhos ou os mais novos, porque os pais têm que trabalhar, então de que forma você vai ter que ter mais salas de aula para poder distanciar os alunos, então é um assunto muito complexo que neste momento eu não tenho a competência para estar falando, mas Sim. Eu acredito que é um assunto que vai demandar muito da área de educação. Por outro lado, essas crianças não podem estar dentro das casas, das residências com os idosos, porque se elas vão para a rua, elas têm uma chance, como elas podem não se contaminar, mas podem ser portadoras do vírus, de trazer este vírus para dentro da residência. Então, a gente continua isolando o longevo do contato familiar e das crianças que são o alento do longevo nessa fase, né? Quer dizer, é o canal que eles mais gostam de estar fazendo um contato, de conversar e de brincar. Quer dizer, então, a gente priva os dois lados, tanto a criança como o longevo. E também, como é que a Pampesp pensa esse modelo, então, professora Valneide, e essa interlocução com as autoridades, com o governo do Estado, porque um modelo pensado aqui pela Sílvia é essa composição, esse mix do presencial com o online. Agora, no online, você pressupõe, claro, a criança em casa, o estudante em casa, e os pais fora de casa que precisam trabalhar, enfim. Então, é bem complexo, complicado. Como disse a Sílvia, né? Então, é bem complicado, sim, Mauro. Ou salas do mesmo tamanho, para a mesma quantidade de crianças, tendo que ficar lá mais distantes umas das outras, né? É tudo muito difícil de Tudo pensar. Precisa ser, eu acho que tudo vai ter que ser reinventado, né? Eu já estou fora da sala de aula há 20 anos, porque me aposentei, mas o retrato que nós temos das escolas aqui no nosso Brasil, no nosso estado, falando de São Paulo, eu tenho netos estudando, tenho sobrinhos, as salas de aula são numerosas demais, são 30, 35 crianças, quer dizer, não vai ser possível você voltar às aulas com o mesmo número de alunos dentro da sala de aula, como antes, né? Em primeiro lugar. Porque como que você vai manter o distanciamento entre 30, 35 crianças, que seja 20 na pré-escola, 15, por exemplo, nos berçários das creches? Como você vai trabalhar essa questão com as crianças, os bebezinhos nas creches, e mesmo os infantis, pré-1, pré-2, né? Pré-3, é uma coisa muito complexa. A Secretaria da Educação vai ter que estudar muito, com muito, assim, um olhar muito voltado a essa questão
que eu, no momento, também não me sinto segura, nem capaz de nem avançar alguma sugestão. Eu vejo pela neta que eu tenho ainda, alguns netos já estão na faculdade, vão continuar dessa forma mesmo, online. Mas aluna, eu tenho uma neta que está no 5º ano, sem perspectiva de voltar, Mauro, sem perspectiva. A sala tem 32 alunos, né? Como que a professora vai trabalhar com 32 alunos naquela sala? Sistema de rodízio, nos dias pares vão 10 alunos, nos dias ímpares vai a metade? Não sei como é que eles vão fazer isso daí, é complicado, né? É muito complicado. Nosso programa já está chegando ao final. Professora Valneide, já que a senhora está com a palavra, sua despedida, sua mensagem, bem objetivamente, 15 segundos, por favor. Tá bom. Eu quero agradecer mais uma vez a participação nesse programa de tão grande audiência, que é o Gente que Fala, e quero reforçar aqui o pedido para que a população participe deste abaixo-assinado, porque a pergunta que eu faço é a seguinte: por que nós vamos abdicar de um recurso como o Fundeb, que pode estar garantido na lei, né? E por que tirar o aposentado que já trabalhou 20, 30 anos na sala de aula da verba da educação? Olha, foi um prazer muito grande conhecer a senhora Silvia, a secretária, e eu espero que quando tudo isso passar, nós possamos estar juntos novamente. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Silvia Scagliarini, 15 segundos para a sua despedida. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar no Gente que Fala, de ter conhecido realmente Valneide, de estar com a secretária, escutando as ações do governo do estado, e gostaria de deixar aqui registrado o site do projeto Juntando Pontas, para que todos os filhos, familiares, pessoas longevas, entrassem no nosso site e cadastrassem seus pais para serem atendidos. Então é o www.juntandopontas.com.br. E também o nosso telefone do PABX, que é o 4858-7453. Então, fazendo uma simples inscrição no site do Juntando Pontas, nós entraremos em contato e poderemos estar atendendo esse longevo que necessita de um pouco de companhia, de atividade, para que a gente possa despertá-lo e trazê-lo para o momento presente e estimular as ações cognitivas e lúdicas. Muito obrigado pela participação de vocês. A Silvia Scagliarini, empreendedora social, idealizadora do projeto Juntando Pontas, também a professora Valneide Romano, presidente da APAMPESP, Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, e inicialmente também com a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, que participou com a gente durante um período do programa, mas teve que se ausentar. Muito obrigado pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite para essa conversa, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Antes aqui do nosso encerramento, da nossa ficha técnica, a chamada para a nossa live, logo mais às 6 horas da tarde, a live do programa Gente que Fala. O jornalista Ricardo Godoy vai receber hoje, para uma conversa, o produtor cultural Nilson Raman. O Nilson Raman é autor de uma fotobiografia de Bibi Ferreira chamada Uma Vida no Palco, e que foi lançado na semana em que ela faria 98 anos. E se não me falha a memória, o Ricardo Godoy me informou aqui que o aniversário dela de 98 anos seria ontem, né? Então, por conta dessa celebração, Nilson Raman, produtor cultural, vai ser recebido hoje às 6 da tarde pelo Ricardo Godoy na live do programa Gente que Fala, e você acompanha esse trabalho do jornalista Ricardo Godoy no Instagram. E para finalizar a nossa ficha técnica, na mesa de som Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, o Ricardo Godoy no apoio aqui da sala de videoconferência, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.